Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre componentes de um vetor. O que são, para que serve e por que é tão importante você conseguir fazer a decomposição vetorial. Bom, primeiro vamos para o motivo. Imagina que eu tenho esse vetor f na diagonal, pode representar um vetor força, por exemplo, tá? Se você quiser pensar assim, só que ele está na direção diagonal, o que faz com que ele não esteja nem sobre o eixo y e nem sobre o eixo x. Isso, na prática, na hora de resolver uma questão com um vetor dessa forma, pode ser complicado, pode ser um pouquinho difícil, vai ser uma pedra no sapato. Então, para facilitar, para tornar toda a resolução do problema mais fácil, a gente vai fazer uma decomposição do vetor tanto no eixo y quanto no eixo x. Imagine que aqui eu tenho uma lanterna gigante emitindo luz, de forma que será produzida na parede uma sombra desse vetor. Você pega da extremidade do vetor, leva até o eixo y e agora você desenha para cima um vetor que será uma componente do vetor f. Esse vetor em vermelho é como se fosse um pedacinho apenas do vetor original. E eu vou batizar isso aqui de, deixa eu pensar, já sei, FY. Faz todo sentido, é a coisa mais fácil para você entender que é apenas uma componente do eixo Y. Faz a mesma coisa agora, só que colocando a lanterna lá em cima. Imagina agora que a luz vem de cima para baixo. Bom, nesse caso, você concorda que será produzida uma sombra, uma projeção desse vetor sobre o eixo X. Então, seguindo a mesma lógica, coloca aqui um prolongamento até o eixo X, tem que ser perpendicular, tá? Exatamente a 90 graus, e desenha este outro vetor para a direita e vamos batizá-lo de Fx. Fazendo uma analogia aqui com biologia, como se fosse uma mitose vetorial. Sabe quando você vai aprender mitose? Em que tem uma célula mãe que ela se divide em duas células filhos? Aqui é uma coisa bem parecida. Eu tinha um vetor Fzão que ele se separou, ele se dividiu, ele gerou essas duas componentes. Um filho no eixo Y e outro filhote no eixo X. A questão é, qual a relação matemática entre o vetor original e essas duas componentes? Eu posso começar pensando na relação vetorial entre eles. Uma vez que as duas componentes surgiram da força F, então basta escrever que a força F, o vetor Fzão, é exatamente igual à componente Fx somada da componente Fy. Mas cuidado porque isso aqui representa uma soma vetorial, que não é exatamente a mesma coisa de uma soma algébrica. Eu não quero entrar nesse mérito aqui da soma de vetores, eu só quero pensar aqui na parte algébrica, nos módulos, nos tamanhos. Então vou escrever qual é a relação entre os módulos desses vetores. Então, por exemplo, se o vetor Fzão ele é igual a 10 newtons, seu módulo é igual a 10 newtons, então será que as componentes terão módulo 5 newtons cada uma? Será que isso realmente é verdade? A relação entre os vetores é a mesma relação entre os módulos? Ou será que um vetor vale 6 e o outro 4, 7 e 3, 8 e 2? Bom, a gente vai ver que não tem nada disso, é uma coisa bem diferente porque envolve geometria, envolve trigonometria. Eu quero que você olhe para a figura e consiga identificar um triângulo retângulo. Pode ficar tranquilo que aqui a gente vai revisar tudo do zero se você nunca ouviu falar disso. O vetor original Fzão, que está na diagonal, corresponde à hipotenusa do triângulo, enquanto as componentes x e y serão os catetos do triângulo. Eu vou demarcar esse triângulo aqui de baixo. Tem outro triângulo ali em cima, mas não precisa escolher os dois, tá? Ou você escolhe o de cima ou você escolhe o de baixo. E temos esse ângulo aqui entre o vetor Fzão e a direção horizontal. Vou chamar esse ângulo de ângulo θ, por exemplo. Agora, basta você pensar nas definições de seno e cosseno. Caso você não se lembre, o seno de um ângulo nada mais é do que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Logo, é só você identificar na figura quem que é o cateto oposto e quem que é a hipotenusa. Já te falei que o vetor Fzão corresponde à hipotenusa
E o cateto oposto ao ângulo θ vai ser justamente esse tamanho vertical aqui, ó, cateto oposto, que tem o mesmo tamanho do vetor FY. Olha só para esse tamanho e perceba que ele é exatamente o tamanho de FY. Logo, para o seno do ângulo θ, eu posso dizer que é igual à razão entre a componente FY e o vetor F. Fazendo uma manipulação algébrica, eu posso escrever que FY é igual a F vezes seno de θ. Prontinho. Temos aqui o cálculo correto para se obter o módulo, a intensidade dessa componente vertical, para essa componente do eixo Y. E é só seguir a mesma lógica agora para calcular Fx. Só que ao invés de seno, a gente usa agora o cosseno de θ, que é a razão entre o cateto adjacente do triângulo. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! E a hipotenusa. Vamos lá, quem que é o cateto adjacente? É aquele que está junto do ângulo, que vai ser justamente o vetor Fx. Esse aqui é o CA, cateto adjacente. O tamanho do cateto adjacente é exatamente o tamanho de Fx. Logo, nós teremos que o cosseno do ângulo θ é a razão de Fx sobre F, ou então Fx, que é igual a F vezes o cosseno do ângulo θ. Prontinho. Assim você consegue calcular a partir do vetor original. Tendo o módulo do vetor original e o ângulo, você consegue descobrir tanto a componente x quanto a componente y. Eu teria, por exemplo, para um ângulo aqui de aproximadamente 37 graus, e você pode fazer o teste usando sua calculadora, tá? Para ter certeza. Se ele fosse 37 graus, então esse FY ficaria assim, ó, 10 vezes seno de 37, e o seno de 37 é aproximadamente 0,6. Então isso vai dar, para a componente FY, um valor de 6 newtons. E seguindo a mesma lógica, para o Fx, temos 10 vezes cosseno de 37, que é de aproximadamente 0,8. Então fica 10 vezes 0,8, o que dá 8 newtons para essa componente. E pode parecer um pouco estranho, porque se você somar diretamente um valor de 6 newtons com esse valor de 8 newtons, isso não vai dar 10 newtons, porque a relação entre seus módulos tem a ver com a geometria, tem a ver com o triângulo. Você não pode somar e dizer que a soma dos vetores em módulo é igual ao módulo do vetor resultante, tá? Isso não é verdade, você vai ver isso na aula de soma de vetores. E outra observação importante é que, dependendo do ângulo, essas relações podem mudar. Então não adianta querer decorar isso aqui não, tá? Toma cuidado. Se a questão te desse, por exemplo, esse ângulo aqui de cima, vou chamar de ângulo alfa, por exemplo, o ideal seria trabalhar com aquele triângulo de cima. E aí vai mudar todas as relações que a gente fez aqui, ó. Nossa hipotenusa ainda seria o vetor F, só que o cateto adjacente seria o Fy, enquanto o cateto oposto seria o Fx. E eu vou deixar para você resolver se você quiser, mas basicamente o vetor Fy ficaria F vezes cosseno de alfa, enquanto o Fx ficaria F vezes seno de alfa. Por isso que não adianta só decorar a fórmula, percebe? Você tem que saber exatamente o que está fazendo, o que está acontecendo, para você colocar um seno ou cosseno. Tudo vai depender da figura, do ângulo que ele te deu, da pergunta da questão e assim por diante. Uma dica bem boba, mas que funciona bem, é você usar seus dois dedos para verificar se aquele vetor, se aquela componente está com ou sem um ângulo. Vou te mostrar aqui na prática, você pode achar meio bobo, meio estranho, mas eu te garanto que vai dar certo. Então se eu quero calcular essa componente aqui, ó, Fy, eu pego um dedo, coloco na direção de Fy e o outro na direção do vetor original, que é o F. Eu reparo que entre meus dedos eu estou com o ângulo alfa.
Se eu estou com o ângulo alfa, essa componente vai ser f cosseno de alfa. Tá vendo a sonoridade como parece? F cosseno alfa, porque está com o ângulo alfa. Agora, se eu for usar o ângulo de 37, o ângulo θ, que está aqui embaixo, ele está sem o 37. Entre meus dedos, eu estou sem 37. Logo, poderia ser também Fy igual a F sem 37, seno de 37. E aí, dependendo do ângulo, você vai acertar de qualquer forma. Aqui é a mesma coisa, se eu quero calcular o Fx, então era só pensar que dentro do Fx e do F, eu estou com θ, com 37. Então seria cosseno de θ ou sem o alfa, F seno de alfa. Então não tem erro, qualquer questão, seja força, velocidade, aceleração, se você precisar fazer essa decomposição, usa os dedinhos e verifica se está com ou sem aquele ângulo. Beleza? Espero que tenha gostado, te espero na próxima aula e até lá!